Olha, uma das coisas mais importantes que eu vejo, assim, como profissional, é a gente poder ter realizado um bom treinamento, ter aprendido alguma coisa nova que a gente não sabia antes. Eu espero ter colaborado com todos vocês, né, com você que está comprando o nosso curso, comprou o nosso curso, que aprendeu a trabalhar, viu algumas coisas a mais que agregou valor para você. É claro que tem muita coisa para a gente estudar ainda. Vamos estar mantendo contato, mantendo as nossas atualizações. E conforme eu prometido, nós vamos ter a nossa aula bônus hoje, né? A nossa aula bônus. E isso é importante para a gente entender alguns processos que eu gosto de ensinar. Como você bem sabe, eu já falei várias vezes, eu sou um consultor, né? Então, dentro de um consultor, uma das principais funções que eu faço é trabalhar ensinando as pessoas como conseguir um emprego. Onde conseguir um emprego, os detalhes principais de currículo, as entrevistas. Então, vamos comigo aí que eu vou passar algumas dicas para você. Espero que seja bastante útil e a gente vai seguir a nossa aula bônus, cumprindo com você a promessa da aula bônus, né? Tão esperada aula bônus. Que aula bônus que é essa, professor? Então, na primeira aula bônus que nós vamos trabalhar hoje seria, então, falar sobre currículo. Você sabia que 70% das pessoas que procuram um trabalho, elas são rejeitadas em uma entrevista de emprego por causa do currículo? Eu sou consultor, eu sou examinador, eu faço seleção e recrutamento para diversas empresas e avalio candidatos diversos, até para multinacionais já fiz esse trabalho. Então, quando chegava para mim um currículo e eu observava que, às vezes assim, eu ficava pensando, poxa, essa pessoa aqui tem tanto mais potencial do que isso que ela me apresentou, por que as pessoas fazem, a maioria das pessoas? As pessoas não entendem essa importância do currículo, de ter um currículo organizado. Muitas vezes ela faz um Ctrl+C ou Ctrl+V de um currículo da internet, ela pega uma dica de alguém que falou para ela como fazer, vai numa lan house, né? Os caras já têm aquele modelinho pronto para Deus e todo mundo, sendo que cada currículo ele tem que ser feito de forma diferente para cada empresa. Cada currículo tem a sua devida importância. Então, não se pode fazer um currículo e tirar 10 cópias para 10 empresas. Você tem que analisar cada detalhe de cada empresa. Então, essa personalização ela é boa porque a empresa, mais ou menos, ela vai entendendo o que ela quer do profissional. Mais ou menos o que ele pode executar naquela função, quais são os conhecimentos que ele tem, né, a forma com que ele pode ser aproveitado, tá bom? Hoje em dia está se observando muito bem. A gente sabe que quanto mais conhecimento você tiver, melhor para você. Então, se dá a importância de você ter terminado o ensino médio, você pensar num curso superior adequado, quando você for citar de forma correta, tá certo? Por quê? Porque aqui está falando para a gente, quem é que vai observar o seu currículo? É um cara que tem muito conhecimento, às vezes. O dono da empresa, o gerente, seu chefe direto, um cara formado em RH. Então, você não pode apresentar qualquer coisa para uma pessoa que vai te avaliar de cima e embaixo, tá bom? Você tem que entender isso aí. Tem que estar organizado, tem que ter seus objetivos, saber o que você vai fazer. Eu vou passar algumas dicas para você. É claro que tem dezenas de maneiras de fazer currículo. Tem profissionais de RH que tem outra compreensão, outro jeito, né, de fazer um currículo. Mas a gente vai tentar agregar o máximo de valor possível para você. Então vamos à primeira parte do currículo, tá? O currículo chama-se profissional. Na primeira linha do currículo nós vamos colocar currículo profissional. Na segunda linha vamos escrever o nome completo da pessoa e na terceira linha uma dica de ouro para você. Você vai colocar essa frase aqui, ó. Possuo X anos de experiência, né, em áreas diversas. Por que essa frase é importante? Você vai somar aqui experiência com carteira de trabalho assinada, experiência sem carteira de trabalho também. Você vai colocar experiência de autônomo. De repente você coloca assim, ó, no currículo da pessoa tal. Possuo X 12 anos de experiência. Aí chama a atenção do psicólogo. Ele vai querer então saber, mas que experiência é essa que a pessoa está falando? Né? Então é importante. O caso tem muitas pessoas que às vezes elas nem citam experiência sem carteira de trabalho. Mas vamos lembrar aqui, ó, o currículo chama currículo vitae, ou roteiro de vida. Não é currículo de carteira de trabalho. Certo? Então, aí você vai colocar e-mail na terceira, na quarta linha. Tá? O e-mail, toma cuidado com o e-mail, quando você coloca um e-mail fácil, por exemplo, carlos743@gmail.com. Quem não entende esse e-mail? Você não deve repetir letras no e-mail. Carlos, não. Às vezes quem usa óculos como eu, está olhando o seu currículo, aí vai mandar um e-mail para você, esquece um A ou acrescenta um A, né, a mais, entendeu? Outra coisa, telefone. Verifica o telefone também da pessoa. Nunca coloca o seu telefone, tá? Um telefone fácil. Olha só, um telefone, às vezes você vem de outra cidade, aí tem um DDD, por exemplo, de Brasília, se não me engano, 61. Aí você vem para Goiás, um exemplo, que é 62. Muitas pessoas não olham o DDD, elas olham o número. Então chegou na cidade, faz a portabilidade para o DDD da cidade.
ao do estado, tá bom? Então vamos lá. Currículo profissional. A segunda parte do currículo seria a escolaridade, tá? Nós vamos colocar somente ensino médio. Se você tiver terminado o ensino médio, coloca só ensino médio, não coloca nome de escola, não coloca nada disso, tá? E se não tiver terminado, você também coloca ensino médio, só ensino médio. Espera a pessoa perguntar para você. Ela te pergunta lá na hora da entrevista, não, eu estou no ensino médio, estou terminando o 3º ano do 2º grau, e aí pronto. O ensino superior, você deve colocar o quê? Instituição, o curso que você está fazendo e o status. O que seria a instituição? A faculdade, né? Ou a universidade onde você está cursando. O curso que você está cursando, por exemplo, as ciências contábeis. E o status, se ele está em andamento, se ele está concluído. Se ele está concluído, você vai colocar o ano de conclusão do curso. E assim vai, tá bom? É importante você também fazer o seguinte. Se você for procurar um emprego numa área mais simples, faça 2 currículos, se você for formado ou estiver fazendo faculdade. Tem empresas que, às vezes, para uma vaga mais simples, ela não vai te dar a oportunidade. Por quê? Porque você está fazendo um curso superior e ela pensa que logo, logo você vai abandonar o emprego por causa de um estágio, abandonar o emprego, sair do emprego por causa de uma vaga na sua própria área, que é um direito seu, inclusive. Mas faz 2 currículos. Por exemplo, vou procurar emprego para auxiliar de escritório. Então, faz um currículo sem colocar a faculdade. Coloca somente ensino médio, que essa chance vai aumentar suas possibilidades dentro do currículo, mas muito mais, né? Demais. Então, vamos lá. Currículo profissional, agora vem a experiência profissional. Dentro da experiência profissional, nós vamos colocar o nome da empresa, colocar a função que você exercia na empresa, as atividades daquela função e o período em anos. Não coloca data tal, a data tal, não. A pergunta simples para você. Qual empresa você acha, de repente você trabalhou em 6 empresas? Qual empresa você deve citar primeiro aqui na experiência profissional? Aquela última que você trabalhou recentemente ou aquela primeirinha da sua vida? Meio segundo para você pensar. Na verdade, você tem que analisar o seguinte, é uma dica para você de ouro. Você tem que, vamos supor, personaliza seu currículo. Vamos supor que lá na função, vamos lá, empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4. Estou procurando uma vaga para auxiliar de escritório. Lá na empresa 4, eu trabalhei como auxiliar de escritório em uma certa empresa, auxiliar administrativo. Essa é a empresa que eu tenho que colocar primeiro aqui. Por quê? Porque a pessoa que está me contratando para auxiliar de escritório, ela já vai me olhar, ela vai olhar e perceber que eu realmente trabalhei na área, de repente. Teve um caso assim de uma menina que ela trabalhou em 9 lugares. Aí estava lá, babá, operador de caixa, a produção, serviço geral. Lá na 7ª empresa, ela tinha trabalhado como jovem aprendiz auxiliar administrativo. Eu me lembro que eu mudei o currículo para ela. Em 2 semanas eu consegui uma colocação para ela para trabalhar dentro de um escritório muito bacana. E o período aqui em anos, voltando a falar mais uma vez, tá bom? Para que não confunda, a pessoa não tem que fazer conta, data tal, a data tal, não. Eu fiquei 2 anos na empresa, uma média, mais ou menos lá, né? Outra dica para a função. A função é a função que você fazia na empresa. Nem sempre vai coincidir com o que está escrito na sua carteira de trabalho. Olha um caso que aconteceu aqui. Um rapaz chamado Rafael, ele veio na minha empresa e ele veio concorrer a uma vaga de auxiliar de departamento de pessoal na minha consultoria. Eu estava contratando para uma empresa na época, né? Se eu até não me engano, era o Grupo Carrefour. Aí o que aconteceu com o Rafael? Bom, estava lá escrito que ele tinha 9 anos de experiência no currículo dele. Só que na carteira de trabalho estava assinado como serviços gerais. Aí eu falei para ele, Rafael, mas você trabalhou como serviços gerais, como você deseja trabalhar como departamento de pessoal? Ele falou, não, eu sei fazer todo o serviço. Ah, você sabe? Então faz uma folha de pagamento para mim, ele fez. Faz uma rescisão de contrato, ele fez. Eu falei, já sei o que aconteceu, Rafael. Você sofreu um desvio de função. Eles contrataram você para uma coisa e colocar na sua carteira outra, para poder pagar menos imposto, pagar um salário menor. Tem muita empresa que faz isso, talvez até já aconteceu com você. Você foi contratado para uma coisa e a empresa te colocou para fazer, na verdade foi contratado para aquilo mesmo, né? Por exemplo, um departamento, e a empresa colocou na sua carteira outra função lá, aleatória. Então, a experiência profissional ela é importante. Você tem que tanto colocar as experiências, coloque também nessa seção experiência de autônomo, tá? Que é muito importante para você. E também coloque experiência sem carteira de trabalho assinada. Porque, voltando a falar, o currículo profissional ele é um roteiro de vida, tá bom? É um roteiro de vida para você. Tá? Então, aqui você não precisa dar muita atenção para esse lado de cá, é só um exemplozinho de alguns currículos que as pessoas fazem. E aqui você vai ver as dicas, tá? Que eu estou passando para você do seu verdadeiro currículo profissional, meu amigo. Vamos agora então aos cursos atualizados. O que é um curso atualizado?
é um curso que você fez nos últimos 12 meses. Tem pessoas que às vezes, olha, teve um caso, eu até faço uma crítica construtiva para a gente, né? Poucos dias atrás eu estava fazendo uma seleção, tinha 22 pessoas na seleção, e naquela seleção tinha pessoas que tinham celular que custava provavelmente 3 mil, 2 mil reais, 1.500. E algumas das pessoas me entregaram um currículo na minha mesa com informática básica de 2000, nós estamos em 2022, com informática básica de mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. No entanto, ele quer ter um celular top, né? Top de linha, entendeu? E às vezes ele não tem uma qualificação adequada. A qualificação adequada é aquela atualizada nos últimos 12 meses. E eu vou falar outra coisa para você. Essa área de escritório muda a cada 6 meses. Tanto é que nós vamos colocar para você depois cursos complementares para você fazer. Então, verifique bem essa questão, tá? A questão dos cursos tem que ser atualizados. Então, você vai colocar o quê? A instituição que você fez o curso, o nome do curso que você fez, tá? O conteúdo desse curso que você fez e o tempo de duração, geralmente em horas, tá bom? Esses dias foi engraçado, né? Uma pessoa me apresentou um curso lá, avançadíssimo, não sei o que. Eu falei, cara, esse cara é o cara. Ele é o cara. Nossa, vou contratar esse cara aqui. Quando é fé, o curso avançadíssimo de 2 horas. Pelo amor de Deus, pessoal. Então, às vezes, né, você tem que tomar cuidado com certos detalhes, né? Aqui, por último, os cursos online. Ô, professor, eu posso citar os cursos online no meu currículo? Não pode citar, deve citar. Então, você faz curso no YouTube, alguns cursos gratuitos, né, que a internet oferece. Faz uma listinha lá, curso tal, ponto e vírgula, curso tal, ponto e vírgula, curso tal, ponto e vírgula, tá? Para você, então, se organizar bastante, tá bom? E ter um currículo bem feito, campeão. Currículo profissional, né? Os cursos atualizados nós falamos, agora os idiomas. Agora, sobre os idiomas, tem uma particularidade. Se você citar que você sabe falar, por exemplo, inglês, você tem que colocar aí qual nível você está. Se é intermediário, se é básico, se é avançado. Tá certo? Então, você tem que citar qual nível você está. Tá? Outro dia chegou uma moça na minha empresa, na consultoria, para participar da entrevista e estava escrito no currículo dela. Inglês avançado. Aí eu parei de falar português e comecei a falar inglês com ela. Aí ela parou de falar comigo. O curso avançado dela de inglês, pessoal, meu amigo, foi 6 horas. Não tem condição. Como é que a pessoa aprende a falar inglês em 6 horas? Não tem como. Né? Então, às vezes a pessoa está ali numa situação, você não pode mentir, tá? Vamos falar sobre a mentira do currículo daqui a pouco. Você vai colocar também aqui no caso, tá? Algum curso em si que você colocou atualizado, ou seja, básico, avançado, né? Intermediário. Aqui no caso, aqui, ó, em relação à questão de se você fez algum estágio na língua de inglês, entendeu? Se você já participou de alguma experiência também no exterior, é muito interessante você citar aqui, tá? Mas cita o que você está, básico, intermediário ou avançado, tá bom? Currículo profissional. Então, atividades comunitárias também elas são muito importantes no seu currículo. O que é uma atividade comunitária? A atividade comunitária é aquela atividade que você fez alguma coisa ajudando alguém. Você fez doação de cesta básica, você entregou sopa para uma pessoa morador de rua. Às vezes você também deu dízimo na igreja, você doou roupa para as pessoas. Uma empresa grande, principalmente uma multinacional, quando ela percebe que você faz ajudas humanitárias, já trabalhou, por exemplo, na LBV, ou fez alguma coisa por alguém, ela dá uma atenção um pouco melhor para você. E, teoricamente, você deve ser uma pessoa mais fácil de lidar, porque você tem o hábito de ajudar pessoas. Tá? E, por último, nós temos aqui no nosso currículo um laudo de avaliação psicológica. Esse documento aqui, que é o laudo de avaliação psicológica, ele pode ser emitido por alguém formado em psicologia ou alguém formado em recursos humanos. Então, o que esse laudo faz? Se a pessoa formada ou no recursos humanos ou, no caso de uma consultoria, né, procura uma consultoria no seu estado e na sua cidade para que a pessoa faça uma avaliação com você, tá? Uma avaliação, veja o que você sabe, ela vai fazer algumas perguntas para você de cunho psicológico e ela vai citar no seu currículo esse laudo. Atestamos que tal pessoa, ela tem as seguintes características, ela é empreendedora, ela é comunicativa, ela sabe lidar com grupo, ela tem desenvoltura, tá? É uma pessoa que sabe resolver problemas, então essa pessoa pode atestar isso para você. Esse é o poder do nosso currículo, então, em relação à questão do laudo de avaliação psicológica. Então, falamos para você algumas dicas do currículo campeão. Lembrando que o currículo ele pode ter até no máximo 3 páginas. A partir de 3 páginas, muda o nome para portfólio, que aí pode ter quantas páginas necessárias. Né? Eu, por exemplo, meu portfólio tem 37 páginas. Então, um bom currículo, geralmente, ele é feito de 2 páginas. Tá? A primeira parte, principalmente nas informações pessoais, tá bom? A informação de experiência. E a segunda parte com os conhecimentos, né,
adicionais que a pessoa tem de cursos realizados, né? Palestras, workshops. Então, tudo isso conta. Olha, lembrando que você muitas vezes só vai ser chamado para a entrevista presencial se a pessoa fizer uma boa avaliação do seu currículo. Dê uma atenção especial, procura um psicólogo, procura o pessoal do RH. Olha, minha consultoria trabalha há mais de 25 anos com isso. E eu posso falar para você, das diversas pessoas que já conseguiram trabalho, elas já me agradeceram muito por ter feito o currículo para elas, né? Então, atualizado. Pelo menos use essas dicas que eu passei para você, que pode fazer um diferencial em relação ao seu currículo, tá bom? Então, você vai seguir esse lado direito aqui, que são alguns exemplos que a gente vê por aí, alguns currículos, né? Então, procura ficar atento, faça o melhor que você puder para você, tá bom? Então, vamos aqui, em relação à questão na nossa aula bônus. Não quer dizer que você vai fugir do momento do RH na aula bônus, não vai. Então, vamos aqui ao nosso momento do RH. No nosso momento do RH de hoje, eu separei um assunto para você assim, um dia de fúria. Você já teve um dia de fúria na empresa? Em que você ficou muito bravo, muito nervoso por alguma coisa que deu errado, por alguém te chamar a atenção, por alguém tentar puxar o seu tapete, por alguém falar que você fez uma coisa e você não fez? O que você sentiu naquela hora dentro de você? Aquela coisa vindo, vontade de xingar, vontade de falar alguma coisa ruim, vontade até de bater em alguém? Cuidado com o dia de fúria, porque quando você for pego num desses dias de fúria, pode acontecer que você chuta o pau da barraca, entendeu? Você vai chutar o balde, pode querer pedir demissão de forma precipitada, pode até agredir, como eu falei, alguém na empresa. Pare para aprender a arte de engolir sapo às vezes, para refletir, sai daquele ambiente. Uma dica para você bacana, vai dar uma volta. Se você trabalha num prédio, vai lá embaixo na recepção, toma um café, volta, certo? Respira um pouco. Espera até o outro dia para você tomar uma decisão, para você conversar com alguém. Vai lá, pede desculpa, então conversa com alguém que fez alguma coisa ruim, mas cuidado com o dia de fúria. Então, fiquei a nossa primeira aula bônus para você. Reveja essa aula com cuidado, essas dicas que eu passei, para que você tenha uma das melhores oportunidades de emprego e você tenha um currículo campeão. Então, fica em paz aí. Até a próxima aula. Nós vamos ter mais uma aula bônus aí, mais 3 aulas bônus, na verdade, né? Estou aqui, né? Então, é isso aí. Até a próxima aula bônus. É isso aí.